vocês vão ver que a soja ela entra em inúmeros componentes bioativos presentes nela. E é por essa razão que a gente chama a soja, na ciência da nutrição, de superalimento. A soja ela está inserida no grupo dos construtores. Proteína é o nutriente básico da soja. A fonte nutricional que a soja nos oferta é a proteína de origem vegetal. Não sei se vocês se lembram que a gente sempre fala que as proteínas de origem animal elas são completas e as proteínas de origem vegetal elas são incompletas. Proteínas de origem animal que são completas são consideradas assim porque a gente tem todos os aminoácidos essenciais presentes nessa proteína. Proteínas são formadas pela união de vários aminoácidos e tem alguns que são essenciais ao nosso organismo. Tudo na nutrição que é essencial a gente considera que o corpo não fabrica, mas que ele precisa. Então eu preciso consumi-los através da alimentação, porque eles são primordiais, essenciais ao nosso corpo. E as proteínas de origem animal me dão esses aminoácidos essenciais. As proteínas de origem vegetal, das leguminosas, feijão, grão de bico, tremoço, etc., não me dão esses aminoácidos essenciais. Mas a soja, que é de origem vegetal, que é uma leguminosa, fonte proteica, portanto, ela me dá os aminoácidos essenciais. Então, o nutriente convencional da soja, que são as suas proteínas, elas têm um poder enorme no nosso organismo, principalmente para quem é vegano e não consome alimentos de origem animal. A soja faz as vezes nos alimentos de origem vegetal com aminoácidos essenciais. Então, quem é vegano, para não ficar isento, muitas vezes, desses aminoácidos que são importantíssimos, essenciais, que só encontramos em origem animal, eu posso encontrar na soja. E essas proteínas da soja, portanto, são consideradas componentes bioativos funcionais, tornando a soja funcional. E essas proteínas de origem vegetal, ao contrário de muitas de origem animal, que vêm acompanhadas de gorduras saturadas, vão ajudar a diminuir a formação das placas de gordura nas artérias, que são as placas de ateroma. E por isso, diminuem o mau colesterol, que é o LDL, que é aquele que formam essas plaquinhas. Então eu melhoro toda a minha saúde cardiovascular e a minha saúde colesterolêmica. Porque ao mesmo tempo que eu abaixo o LDL colesterol que é ruim, eu subo o HDL colesterol que é bom. E a soja tem uma outra proteína, um outro grupo de proteínas, que não é a proteína inerente, que é funcional. Tem outro grupo de proteínas na soja, que são as isoflavonas e daidzeínas. Essas proteínas têm a estrutura semelhante ao hormônio feminino estrogênio. E sendo semelhante, ele vai se ligar aos mesmos receptores que o estrogênio se liga. Nós mulheres, quando entramos no climatério, começamos a ter uma redução da produção do estrogênio, até quase zerar essa produção. Por isso que a gente começa com aqueles sintomas clássicos do climatério, que é o calorão, a irritabilidade, a falta de vitalidade. E aí, a isoflavona e a daidzeína, por serem semelhantes molecularmente a esse hormônio feminino, se eu usar a soja nesse período, ele vai se encaixar nos mesmos receptores que o estrogênio. Então ele vai fazer as vezes que o estrogênio faria.
E aí eu vou ter redução nessa sintomatologia que o climatério nos dá. Mais uma das funcionalidades que esse alimento tão pequenininho tem. E é uma das razões, duas já, né? Duas das razões pelas quais a soja é considerada o alimento funcional. Nas pesquisas científicas, o que a gente encontra na nomenclatura científica? Que a gente deve ingerir para redução do colesterol cerca de 25 gramas de soja por dia. Seriam cerca de 3 colheres de sopa e meia. E que, para a redução dos sintomas do climatério, cerca de 8 colheres de sopa por dia, ou 60 gramas de soja. Normalmente, nós não vamos conseguir ingerir tudo isso de uma vez. Então, o que na prática a gente faz? A gente adapta essas quantidades às necessidades individuais de cada pessoa. Então, eu trouxe essa recomendação dietética para vocês terem uma noção de quanto a gente deve ingerir para obter esses efeitos funcionais que a soja nos trazem através desses componentes proteicos. Mas a gente tem sempre que adaptar a quantidade à necessidade individual, necessidade nutricional que envolve fisiopatologismo de cada um de nós, que é diferente.